Então, boa tarde, primeiramente, a todo mundo que está aí, que está disponibilizando um pouco de tempo. Hoje eu acho que nós vivemos uma era de marketing digital que é um pouco inovadora, né? Que é o famoso marketing de conteúdo, embalde marketing, cada um chama da forma que quer. E sendo que muita gente fala, eu vou escrever artigo, eu vou criar um blog, eu vou sair escrevendo ali, e não tem resultado, não tem venda no final daquilo ali, às vezes gera centenas de reais de tráfego por mês naquele artigo, e fala, nossa, não converti uma venda. E isso é muito chato, né? Na verdade, ninguém quer perder dinheiro, né? Todos nós queremos gerar conteúdo para ter rentabilidade. E o consumidor, eu acho que a cada dia ele está ficando mais exigente, né? Em qual sentido? Não adianta mais você ter aqueles conteúdos superficiais, né? O consumidor, ele quer um conteúdo que possa agregar, que possa ajudar ele. E o webinar de hoje eu vou falar sobre 4 pontos que são de suma importância para que você possa gerar resultados, que é sobre definição de temas, criar um mapeamento de conteúdo, gatilhos mentais no conteúdo e divulgando o seu material, divulgando esse conteúdo. Então, de antemão, a gente tem aí mais de 100 pessoas ao vivo e o restante do pessoal que vai assistir. Antes de começar em si o conteúdo, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre quantas pessoas vocês ajudam hoje com o seu conteúdo. Para quantas pessoas você escreve? Eu recebo diariamente com uma grande frequência aqui, as pessoas, mas eu não tenho audiência, eu só tenho 10, 20, 30 pessoas na minha lista. Não importa, né? O que importa é você começar a gerar conteúdo de valor. Automaticamente ele vai se expandir, as pessoas vão compartilhar, as pessoas vão gostar e vão ter. Eu tiro pelo meu blog um exemplo, o Impulsor Digital. Era um blog que começou do nada, não tinha audiência. Ano passado a gente bateu mais de 2 milhões de acessos, né, de pessoas que querem conteúdo, e hoje a gente tem uma recorrência de acesso muito legal. Então, tudo é um começo, né? Você gerar o primeiro artigo, o primeiro vídeo de conteúdo para aquilo ali. É muito importante a gente definir os nossos temas, né? Eu costumo falar que muita gente fala assim, hoje eu quero escrever sobre o que eu quero. Hoje eu quero escrever sobre vendas, sobre embalde marketing. Mas essa é a grande questão. Será se é isso que realmente você tem de escrever? Ou será se você realmente tem que escrever para você o que você quer, ou você tem que escrever o que a sua audiência quer? Mais à frente eu vou mostrar um pouco mais técnico, tá, gente? Então eu vou fazer um overview aqui sobre isso e depois a gente vai um pouco para a prática aqui, para vocês identificarem melhor. Então, assim, muita gente, a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, anota, não é o que você quer. O conteúdo que você vai escrever no teu blog, o vídeo que você vai gravar para o seu canal, não tem nada a ver com o que você quer que as pessoas saibam. Ele tem a ver com o que as pessoas querem saber. Existe um abismo muito grande sobre isso. Não adianta nada eu falar sobre como vender um copo se as pessoas querem saber como colocar água dentro do copo, né? Então, isso eu preciso ter na minha ciência. E para que eu possa definir isso, gente, anota, tá? Antes de eu começar o meu blog, antes de eu gerar meu conteúdo, eu preciso de 3 coisas. A primeira delas, a minha persona, o meu público-alvo, o meu avatar, tá? O avatar, gente, não são só dados demográficos, tá? Não é só saber a idade, onde que ele vive, não. É para saber tudo, quais são as dores, quais são as dificuldades, tá? Inclusive, em um outro webinar da Simworth que nós fizemos recentemente, no final do ano passado, falei mais sobre isso. Depois vai lá e vê. Então você tem que ter a tua persona definida. Junto com a tua persona, você precisa ter um mapa de empatia e uma análise SWOT. Para que isso? Para você entender realmente a pessoa que vai ler o seu conteúdo. Você tem que saber para quem você está escrevendo e o que você quer o que eles querem ler, né, tá? Então vocês têm que saber, antes de tudo, quem é o teu público-alvo. Depois que você saber quem é o seu público-alvo, digamos que vou dar um exemplo de marketing digital. Sendo que marketing digital é super abrangente, eu tenho inúmeros braços desse mercado, o qual eu posso falar, o qual eu posso escrever, o qual eu posso desenhar, o qual eu posso gravar sobre isso. Então, o que o meu público quer? É isso que eu preciso saber. E aí muita gente fala, John, mas como que danado eu vou descobrir o que o meu público quer? Existem inúmeras coisas, inúmeras técnicas simples para você saber isso. Primeira dica, gente, anota isso aí, tá? Lista 10 sites que você acha, né, que tem a ver com o teu negócio, que são os seus concorrentes, sites de conteúdo, blogs de conteúdo. Então, lista 10 sites disso, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, isso aí a gente vai começar a utilizar os nossos concorrentes ao nosso favor. Então, se eu tenho 10 sites lá, eu vou começar a fazer um exemplo. Eu vou utilizar aqui a Simworth,
tá? Dentro do meu painel da SEMrush, tenho aqui em cima análise por domínio, visão geral, tá? É bem simples, gente, o processo. Um exemplo, só fazer o login aqui na ferramenta. E aí a gente já vai dar continuidade. Então é bem simples essa ferramenta. Eu vou clicar aqui em análise por domínio, vou colocar em visão geral, vou pegar, eu já tenho aqui a lista dos meus 10 concorrentes principais. Um exemplo, eu vou colocar aqui viverdeblog.com. Eu vou procurar. Olha que bacana que vai acontecer, gente. Automaticamente, ele vai me dar aqui, o SEMrush, ele vai me dar várias informações. Palavras-chave orgânicas, palavras-chave de anúncio, pesquisa orgânica, o tráfego orgânico do site, enfim. Antes disso, olha só as palavras orgânicas que estão ranqueadas. Então, eu vou ver o relatório, vou visualizar um relatório completo aqui para mim ter uma visão um pouco melhor. Então, as palavras-chave que estão ranqueadas do meu concorrente, digamos assim, do meu principal concorrente é blog, como ganhar seguidores no Instagram, como escrever, psicologia das cores, como começar uma introdução, procrastinação. Enfim, aqui você vai ter uma série de palavras-chave, olha só, tenho centenas de palavras-chave que estão ranqueadas, tá? De acordo com o meu principal concorrente. O que eu vou fazer aqui agora? Antes de tudo, eu vou dar uma olhada aqui no meu CPC, tá? No meu volume de pesquisas mensais. Então, esse volume aqui é muito importante eu saber, um exemplo, como ganhar seguidores no Instagram. Tem um volume de 40 mil pesquisas, tá? Um CPC muito acessível. Então, eu vou pegar esse URL aqui, deixar ela salva ali, vou para um outro concorrente. E assim sucessivamente, pessoas. A gente vai fazer uma análise dos nossos concorrentes e verificar quais são as palavras principais-chave. Um exemplo, como ganhar seguidores no Instagram. Então, aqui eu posso fazer uma coisa diferente ainda. Eu posso vir aqui e fazer análise de palavra-chave. Agora eu quero pesquisar sobre essa palavra-chave. Digamos que eu vi que tem uma demanda de pesquisa sobre como ganhar seguidores no Instagram. Agora, eu simplesmente quero ver mais artigos sobre isso e ver informações da palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui como ganhar seguidores no Instagram. Tá, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Tá? Só carregar aqui. Ó, ele já me dá aqui, ó, como ganhar seguidores no Instagram. Eu tenho um volume de 40 mil pesquisas. Aí eu tenho variáveis, olha que legal. Como ganhar muitos seguidores no Instagram. E assim sucessivamente. Eu tenho inúmeras aqui. Bacana para mim escrever meu artigo. Eu tenho aqui abaixo o resultado da pesquisa orgânica. Ou seja, se você for em um buscador e digitar essa mesma palavra-chave, vai aparecer aqui essa lista de sites para você. O qual você pode abrir um a um e verificar os que vão ter mais a ver com o seu negócio. O que é interessante disso? Você identificar o que as pessoas falaram ali, você pode ver os comentários das pessoas nesses posts. Um exemplo, se eu vim aqui no Viver de Blog, eu posso vir aqui simplesmente e ver os das pessoas nesse post aqui, exatamente o que o meu público precisa. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu só reabrir aqui, só um segundo. Eu vou pegar aqui como ganhar seguidores no Instagram do Viver de Blog. Vou dar uma olhada no texto dele, tá? Vou lá embaixo e vou dar uma olhada nos comentários. Um exemplo, vamos esperar carregar todos os comentários aqui. E aí, ó, olha só, ele aqui já vai me dar, os clientes, na verdade, o nosso prospecto, ele já vai me falar aqui que é um bom artigo, que tem informações valiosas e tal. Então aqui eu posso ler, se eu vou parar para ler, não só de um site, mas de vários sites, todos os comentários dessas pessoas, para que realmente a gente possa identificar a melhor forma de escrever o que eles querem e não o que você quer. Feito isso, a gente vai fazer isso aqui em 10 sites, um exemplo. Eu indico fazer minimamente com 5, tá? Não indico menos do que isso. Então, eu vou pegar. Eu já tenho aqui agora já tenho a palavra-chave que eu vou trabalhar, já sei o tema, na verdade, que eu vou trabalhar, tá? E aí, o ranqueamento do meu tema, que é exatamente isso, tá? O ranqueamento da minha palavra-chave, como ganhar seguidores no Instagram. Então, eu já sei aqui que ele tem uma grande demanda, eu já sei aqui os principais sites que têm um ranqueamento legal, entendeu? Então, assim, automaticamente eu já vou conseguir enxergar aqui que realmente aquele tema tem uma grande demanda, tá? Então, eu já posso definir o meu tema, que é o quê? Já tem um ranqueamento do tema. Ou seja, eu já vou saber exatamente o tema que eu quero, já vou saber os meus principais concorrentes para aquele tema, para eu ranquear mais do que eles,
já sei o ranqueamento do meu tema. E aí eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que utilizar a minha criatividade para um título mais atrativo, para que eu possa brigar com esses concorrentes aqui. Um exemplo, ainda usando o Viver de Blog, o tema dele é como ganhar seguidores no Instagram. Nós podemos utilizar criatividade e gatilhos mentais para isso, tá? Nós podemos colocar um exemplo, 7 formas para ganhar seguidores no Instagram. Listas vendem muito, listas conquistam inúmeras pessoas, as pessoas adoram listas. Então, é de suma importância a gente ter a criatividade de fazer diferente, não simplesmente criar ali copiar e colar o título do nosso concorrente. Um exemplo, como eu estava falando aqui, como ganhar seguidores no Instagram, a gente pode trabalhar com 7 formas para ganhar seguidores no Instagram. Ou seja, criar variáveis sobre aquela palavra-chave, tá, gente? Então, aí vem uma grande pergunta. João, no meu tema, eu uso keywords longas ou keywords curtas? Palavras-chave longas ou palavras-chave curtas? Gente, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo que quer escrever conteúdo para ranqueamento, ele tem essa dúvida e se passa em algum momento. Difere muito isso. As keywords curtas, elas têm um ranqueamento, os sites que estão ranqueados com elas são sites muito fortes, que têm muito acesso, ou seja, vai ser muito mais difícil você concorrer ali com o site inicial, com o blog inicial. A keyword longa, palavras de cauda longa, ela vai ter um ranqueamento mais fácil, porque você está sendo mais preciso com aquilo ali. Um exemplo, como gerar resultado através do marketing digital para a minha empresa. Isso pode ser uma palavra-chave, se eu quiser. Tá, eu vou demandar a pesquisa, a demanda ali, eu só tenho 1000 pesquisas daquilo ali por mês, legal. Mas com aquela palavra-chave eu posso me tornar ali o primeiro site quando a pessoa perguntar. Então, facilmente o meu site vai ter um direcionamento, esse artigo vai ter um direcionamento muito mais assertivo. Então, não vem com aquela, não guarda na tua mente aquilo lá. Eu tenho que usar a keyword ali mais ranqueada, mais difícil de se trabalhar, para concorrer com grandes portais, para talvez daqui a alguns meses, 1 ano, 2 anos, eu estar na primeira página do Google. Gente, não é assim que funciona. Você tem que pensar no seu público. Você não tem que pensar no seu concorrente. O teu concorrente, ele simplesmente vai te dar algumas diretrizes para que você possa escrever os seus materiais ali de acordo com o público. Mas você tem que pensar no seu público, no seu resultado. Então, se as pessoas pesquisam ali como gerar resultados através do marketing digital para a minha empresa e aparece o meu site, a pessoa que demandou tempo e energia para escrever uma frase longa dessa é um mega potencial cliente para aquele meu artigo. E ele vai encontrar ali, em vez de ele encontrar uma página de vendas, ele vai encontrar algo que vai agregar valor para a vida dele. Ele vai encontrar algo que vai ajudá-lo. E, obviamente, a gente vai falar sobre mais isso, sobre como converter isso em resultado. Então, basicamente, a diferença de keyword longa e keyword curtas é isso. Existem inúmeros outros fatores que podem ser abordados. Não vou entrar nesse mérito, até porque não é o foco do conteúdo, mas basicamente é isso. Keywords longas você vai ter uma precisão muito maior para o teu cliente, para o teu resultado. Keywords curtas você vai brigar um pouco mais ali pelo ranqueamento, beleza? Palavras secundárias. É muito interessante a gente trabalhar, a gente saber essas palavras secundárias. Um exemplo, que são palavras secundárias. Eu tenho aqui como ganhar seguidores no Instagram e eu tenho aqui várias outras palavras que têm um ranqueamento. Eu posso criar um artigo, um exemplo, com a minha palavra-chave, como ganhar seguidores no Instagram, e adicionar mais 2 palavras-chave, que são caudas longas, como ganhar muitos seguidores no Instagram e como ganhar seguidores no Instagram rápido. Isso não quer dizer que automaticamente meu site vai estar ranqueado com todas essas palavras-chave. Não. Um exemplo, você vai ter aqui 3 palavras-chave, 3 níveis de ranqueamento. Sendo que, se você ranquear primeiro nesses 2 aqui, obviamente, nos 2 que tem um menor volume, obviamente você vai ter mais acessos ao seu site. Tendo mais acessos ao seu site, o Google vai identificar que você também merece ter um maior acesso de como ganhar seguidores no Instagram através dessa palavra-chave. Então, você pode ali utilizar palavras secundárias para gerar um tráfego orgânico para o teu site, para o teu artigo, para que ele seja ranqueado mais rápido pela palavra-chave principal. Ou seja, a gente vai utilizar isso ao nosso favor. A gente vai utilizar isso para gerar mais resultado para a gente, tá, pessoas? E aí, um outro ponto muito bacana sobre isso aqui é a importância das tags. Um exemplo, eu trabalho sempre com 3 a 4 tags no meu site. Tags, simplificando, são palavras-chave internas ali que a gente não faz um ranqueamento dela, mas que automaticamente o Google indexa aquilo ali baseado naquela tag, tá? Então, um exemplo, como ganhar seguidores no Instagram, um exemplo, seguidores no Instagram. Posso usar isso como 2 tags ou com uma tag só. Então, a gente realmente vai conseguir gerar um resultado ali que, utilizando essas tags, elas podem sim influenciar
e ter uma certa influência até relevante dentro do ranqueamento do nosso tema, tá? Dentro do ranqueamento do nosso post. Então, o seu primeiro passo para criar um artigo de conversão é definir o teu tema, baseado, vou repetir, ó, pessoas, não é o que você quer, é o que eles querem, tá? Utilize os seus concorrentes para isso, pesquisa o ranqueamento do tema, utiliza a criatividade para o título, escolha se você vai querer competir com player de mercado ou se você vai querer um público mais assertivo, diferenciando nas keywords longas e keywords curtas, palavras secundárias, entendeu? Cria pelo menos 2 palavras secundárias e utiliza de 2 a 3 tags dentro do teu artigo, beleza? Então, esse é o nosso primeiro tema. Definir ali exatamente o tema que eu vou trabalhar. Ah, John, e agora? É só escrever? Não, você precisa ter um mapeamento de conteúdo. Muita gente acha que escrever um artigo, você simplesmente vai ali e vai, como que eu posso falar, sair digitando, sem nexo. Não, não é assim. Você precisa ter ali exatamente o que você vai fazer, um mapeamento. Se a gente lembrar antigamente, né, aquelas histórias e tal, o mapa do tesouro. Então existia um caminho para que as pessoas ali achassem um tesouro. E é exatamente isso, a gente tem que criar um mapa de conteúdo para as pessoas não se perderem. Para as pessoas não se perderem no conteúdo, tá? Então isso é de suma importância. Primeiro passo, vou definir o tema do meu conteúdo. Segundo passo, eu vou criar um mapeamento. Então, dentro desse mapeamento, eu já tenho a minha temática. Dentro da minha temática, eu já vou saber exatamente o que eu quero, tá? Que é baseado naquilo ali. Sendo que aí eu indico você fazer a 10 perguntas. Isso vai refletir diretamente no tamanho do conteúdo que você vai gerar, tá? Então, assim, o que acontece? Você vai chegar aqui, eu vou escrever sobre como ganhar seguidores no Instagram. Exemplo de 3 palavras, tá? Vou pegar ali 3 palavras, vou utilizar essas palavras, essas perguntas, perdão, vou criar essas perguntas simplesmente para mim, que eu possa responder, para que eu possa refletir sobre isso ali. Tá? Então, você vai analisar isso a fundo, essas perguntas que quer saber. Lembra que na definição de temas, a importância é o porquê que eles querem aquele conteúdo e não o que eu quero. Então, essa temática é justamente isso. Você pode criar ali barreiras, tá? Criar perguntas para que vocês possam utilizar isso. Ter uma definição de tópicos é de suma importância. Então, a questão do tópico é você saber o que você vai falar. Você pode criar um mapa mental, um exemplo como esse aqui, simplesmente para a gente poder trabalhar em cima disso. Simplesmente para você saber o que você vai escrever, o ponto que você vai escrever, para você não se perder. Então, é um tópico para você, uma estrutura interna para que você possa ali realmente se encontrar, para que você possa realmente ali não seguir uma linha de raciocínio completo, tá? Uma estrutura que eu, particularmente, os meus artigos, tá? Falo pelo meu blog, pela nossa experiência, inúmeras que nós fizemos, isso aqui foi o que funcionou pra gente, tá? Então, isso aqui para nós foi o que gerou os melhores resultados. Então, nós fazemos o quê? Uma introdução. O que é essa introdução? Você pode trabalhar aí de 100 a 300 palavras, a 200 palavras, enfim, vai 1 ou 2 parágrafos, vai ficar muito de acordo com a sua necessidade, com o tamanho da densidade do seu. Eu posso trabalhar com 2 parágrafos de introdução, que vai dar em média aí 150 a 200 caracteres, a 200 palavras, perdão. Então você vai introduzir o que as pessoas vão aprender dentro daquele artigo, tá? As pessoas vão entender ali, esse artigo aqui, eu vou fazer um resumo, digamos assim, sobre o que as pessoas vão aprender. Isso serve para quê? Para engajar. Então, é muito importante você fazer uma promessa. Que promessa é essa? A promessa a transformação que vai acontecer ao término do cliente, do lead, do prospecto ler aquele artigo. Ou seja, o lead está lendo um artigo sobre gatilhos mentais. O que vai acontecer? Neste artigo você vai entender o poder dos gatilhos mentais e tal, e vai poder utilizar no seu negócio de forma assim, assim, assado. Ou seja, eu já vou de cara aqui fazer aquilo ali que o quê? Prometer realmente o que realmente as pessoas vão ter, o que as pessoas terão ao terminar aquele artigo. E serve para quê? Para você prender a atenção do nosso cliente, tá? Então, se o cliente vai lendo algo sem nexo, sem contexto, ele simplesmente se perder. Então, você pode criar ali, criar uma promessa para que realmente ele tenha o interesse de despertar o desejo no cliente
de conquistar, de terminar de ler aquele artigo inteiro, tá? E aí você entra para os tópicos. Assim como um livro, imagina você pegar um livro que seja fino e não ter um índice. Você vai sair perdido, você não vai saber o que você vai ler. Então, eu indico, pelo menos nos meus artigos de conversão que mais funcionaram, é ter tópicos, ter um índice, digamos assim, sobre o que nós iremos falar, tá? Sobre um exemplo, parte 1, sobre tal assunto, parte 2, parte 3, assunto Y, ou seja, as pessoas já vão, antes de ler o artigo, vão saber o que elas vão aprender, tanto pela promessa, quanto pelos tópicos que serão gerados ali, para que elas possam realmente identificar aquilo ali. Tá? Começar a escrever os seus que seja simplificada de forma legal, chamadas internas, ou seja, não é uma chamada atrás da outra, mas você pode chamar, um exemplo, a cada 5 parágrafos, a cada 4, a cada 6. Eu costumo fazer no intervalo entre cada sub-item, né? Então, eu tenho o item A para o item B, no meio dele eu faço uma simples chamada sobre, continue lendo esse conteúdo para tal, para aprender tal. É porque as pessoas, às vezes, elas continuam ali, elas vão lendo e aí param de ler por diversas distrações. A internet hoje, ela vai realmente, como que eu posso te falar? Ela vai realmente ali ter distrações. É Facebook, é WhatsApp, é YouTube, enfim, são várias coisas que ela às vezes não se dedica para ler. Então é importante eu relembrar ela o que ela está aprendendo naquilo ali, tá? Em palavras simples. Você não vai criar um texto gigante para colocar aquilo ali. Você pode criar uma palavra simples ou colocar uma simples imagenzinha, coisa simples, mas que vai dar resultado, tá? E é importante você saber a ordem de gatilhos mentais que você pode utilizar. Eu vou falar nisso no próximo tópico. Você pode ali realmente trabalhar os gatilhos mentais. Para quê? Para que os gatilhos mentais eles vão ter um poder ali de conversão, tá? Dentro da criação do texto. Ele vai ter um poder ali para literalmente convencer, persuadir o nosso prospecto, o nosso cliente. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esses gatilhos mentais, tá? E aí, no final dessa estrutura de artigo, eu costumo fazer uma conclusão sobre o que o lead fez aquilo ali, tá? Sobre como que o lead trabalhou aquilo ali, sobre o que realmente foi ensinado, se ele aprendeu. Posso colocar alguns exemplos práticos para ele ali, para ele ficar mais claro para ele. E aí você vai aprender sobre o pitch, aí você pode fazer um pitch de ação. O que é um pitch de ação? Uma chamada, tá? Uma call to action, CTA, enfim, várias pessoas podem cada um chama da forma que achar melhor. E essa CTA vai depender do teu foco de conversão. Você quer converter em venda? Você quer converter em visita na tua loja? Você quer converter em lead? Então você pode colocar no final desse artigo, um exemplo, um pitch de ação. Tipo, baixa aqui o nosso e-book, assim como ele pode ter também dessas chamadas internas, não tem problema algum. Tá? No final, você vai dar um foco maior. Então, dentro da conclusão, eu indico você puxar um gancho. Para quê? Para você já não criar um parágrafo solto sobre uma chamada. Você vai criar um gancho ali, automaticamente ter ter uma continuação textual para que você realmente faça o pitch de ação, faça uma chamada para ação. Se for para uma página de vendas, se for para receber um orçamento, enfim, dependendo da tua estratégia ali de conversão que você vai trabalhar. Então, para mim, particularmente, essa estrutura é uma estrutura que funciona, tá? E tem resultados expressivos com ela. Então, como eu falei, sobre o poder dos gatilhos mentais dentro do conteúdo, é de suma importância que você utilize, tá? Os gatilhos mentais, eles têm um poder de persuasão, sendo que é muito clareza, tá? Muita gente utiliza gatilhos mentais, muitas vezes, sem nem saber o que é, porque acha que vai funcionar. E utiliza escassez, que não é... Enfim, são coisas bem complexas, né, que as pessoas utilizam. Então, eu indico, antes de tudo, saber realmente o poder dos gatilhos mentais, tá? Basicamente, a nossa mente é dividida em 3 lados e o lado reptiliano. Então, o nosso lado, que a gente vai precisar trabalhar um pouco da emoção, nós iremos poder trabalhar um pouco da urgência naquilo ali. Então, isso é de suma importância que você utilize os gatilhos mentais corretos para o teu negócio. Você utilize os gatilhos mentais dentro de um artigo de conversão. Tá? Eu vou mostrar mais à frente aqui um pouco mais sobre como você fazer isso. Então, você pode definir os seus gatilhos mentais, que a gente já estava aqui lá no mapeamento de conteúdo que eu mostrei para vocês. A gente já vai saber qual que vai ser o foco. É transformar em lead? Então, se eu vou transformar em lead, o que é que eu posso utilizar? Qual o gatilho mental que eu posso utilizar? Um exemplo, se eu tiver um e-book que seja um e-book bem denso, eu posso utilizar uma escassez
sim, eu posso falar para essas pessoas que esse e-book vai ficar no ar por tempo limitado. E isso pode ser uma realidade. Posso despertar uma urgência, que é fazer a pessoa tomar uma decisão, ter o ato da decisão na hora. Tá, gente? Então, o gatilho mental ele é de suma importância no teu conteúdo de conversão, no teu artigo de conversão. Então, você vai utilizar ele, você não precisa utilizar 10, 20, 30 artigos, 30 gatilhos. Você pode utilizar ali poucos gatilhos mentais, mas que tenham realmente uma coerência muito bacana com isso. Vou mandar para o pessoal que está ao vivo, pessoal que se cadastrou para assistir o webinar, um e-book totalmente gratuito, muito bacana, sobre palavras persuasivas e sobre gatilhos mentais, tá? Para se aprofundar um pouco mais nisso, para vocês entenderem um pouco mais esse contexto, tá? E vocês vão utilizar isso para emocionar, convencer e vender para as pessoas. Então, imagina que você tá, vou dar um exemplo bem simples, Coca-Cola. Independente do lugar do Brasil que você esteja, por onde você anda na cidade, em algum lugar você vai ver a marca Coca-Cola. Seja no supermercado, seja no freezer do boteco da esquina, seja no freezer da padaria, enfim, você vai sempre ver ela. Então ela faz parte da tua vida. Então esse é um gatilho, um exemplo da familiaridade, tá? Que a gente utiliza meios de publicidade, meios de divulgação, para que as pessoas sempre estejam lembrando de você. E isso também você pode utilizar dentro de um artigo de conversão, tá? Vamos falar disso, como você utilizar isso através de campanhas, divulgando o seu material e multiplicar os seus resultados. Vou falar disso no próximo tópico. Então, os gatilhos mentais, ele vai te ajudar ali a ter um maior poder de conhecimento, as pessoas terem um maior poder, você tem um maior poder de persuasão sobre as pessoas, tá, gente? Então, realmente, você pode conseguir ali persuadir muito essas pessoas através de gatilhos mentais. Lembrando que é preciso você ser honesto e sincero nos gatilhos mentais. Não adianta você sair criando histórias, criando várias coisas ali e no final não ser nada daquilo. Você tem que ser sincero, você tem que ser exatamente o que você é. Você tem que usar os gatilhos da forma real. Então, se você está fazendo uma conversão para venda e você fala lá que só são 20 vagas, 20 unidades, 20 treinamentos, enfim, você tem que limitar nos 20. Não adianta ficar sempre no 19. Isso vai fazer com que você perca a sua credibilidade, que é de suma importância no seu negócio, tá? Então, um exemplo, uma sequência de gatilhos que eu utilizo em alguns conteúdo meu, que é bem importante, que é muito legal, eu utilizo esses 5 artigos: reciprocidade, autoridade, familiaridade, curiosidade e escassez. A maioria dos meus artigos de conversão são artigos de venda, tá? Então, tenho alguns de prospecção de leads e tal, mas a grande massa, quando a gente para fazer um artigo, não, esse artigo aqui é para vender, a gente utiliza essa estrutura. Então, o que é a reciprocidade? Reciprocidade é quando você, um exemplo, tenho certeza que em algum momento você ganhou um presente de um amigo seu, de um primo, de um namorado, de uma namorada, enfim, de alguém, e sem ser uma data comemorativa, e automaticamente você fica, caramba, eu tenho que devolver esse presente para fulano. E funciona muito no mundo do digital. Então lembre-se que você está dando algo para alguém. Você está doando o teu conhecimento em forma de um artigo, em forma de um conteúdo, seja em vídeo ou em artigo, para as pessoas. Ou seja, simplesmente você está entregando o teu melhor para ela. E é isso que o teu conteúdo tem que fazer, tem que entregar o melhor. Então, se você pedir algo para essa pessoa, ela pode fazer isso para ti. Você pode pedir para ela comprar o teu produto, mostrar para ela que realmente vale a pena. Você pode pedir para ela compartilhar o teu artigo de conversão, isso vai viralizar um pouco o teu conteúdo. Você pode pedir para ela se cadastrar na tua base de e-mails para receber o teu conteúdo. Então, tudo isso é reciprocidade. As pessoas fazem isso porque elas são gratas a algo, gratas a você, gratas ao seu conteúdo de valor. Então, por isso que eu falo, você tem que entregar o seu melhor, você tem que dar ali, entregar mesmo, sem medo do que pode acontecer. Você vai realmente dar o teu conteúdo ali que as pessoas falem, caramba, que conteúdo legal, eu preciso disso aqui mesmo. Então, eu acho isso muito interno, muito bacana mesmo. Tá? Autoridade. Um exemplo, você pode utilizar autoridade de várias formas, tá? Você pode... Vou dar um simples exemplo. Uma autoridade de uma forma que eu utilizei recentemente em alguns artigos meus é da revista Exame. Por quê? Saiu um artigo nosso na Exame e a gente, no meio de um artigo, a gente fala, inclusive no artigo que trabalhamos no link tal, né, na revista tal, falando sobre isso, isso, ou seja, eu estou puxando um pouco da autoridade indiretamente, sem ficar aquele negócio chato. Ah, fulano, eu particularmente não gosto daquela fotinha de um comentário de um depoimento, não. Eu prefiro puxar autoridade, claro que pode ser trabalhado,
mas eu prefiro puxar um pouco a autoridade de grandes portais, um exemplo. Então, eu particularmente gosto disso de uma revista, de um grande portal, do que você realmente é considerado ali, de como você fala, ou até mesmo indicações de outras pessoas, ou resultados, você pode mostrar ali resultados. Um exemplo, digamos que eu estou falando sobre funil de vendas. Então, no meu artigo de funil de vendas, eu coloco ali, inclusive, abaixo segue uma sequência de imagens e explicativo sobre o resultado que geramos em tal empresa. Né? Pedimos autorização, então aí eu coloco alguns prints, alguns resultados expressivos ali. Isso vai gerar autoridade. As pessoas vão falar, caramba, se um grande portal abre um espaço para essa pessoa, se a empresa tal, ele teve esse resultado, então isso realmente pode automaticamente converter muito mais o teu artigo, tá? O artigo da familiaridade, tá? O gatilho da familiaridade. Vou te falar um pouco mais sobre como você vai utilizar isso aqui em uma estratégia muito legal no próximo tópico. Tá? A curiosidade. Todos nós, né, existe até o ditado, né? A curiosidade matou o gato. Por que isso? Porque todos nós, seres humanos, somos curiosos por natureza. Né? Todos nós temos ali uma curiosidade gigante, tá? Na curiosidade ali que a gente quer porque quer aquilo ali. E eu posso, dentro do meu artigo, dentro da minha chamada de ação, dentro da minha CTA, para ir para a minha página de vendas, utilizar esse gatilho da curiosidade, mostrar para eles ali que realmente posso usar uma prova social, por exemplo, e posso automaticamente dar a curiosidade, falar, as pessoas que se inscreveram ali, elas conseguiram ter um aumento assim, assado apenas após uma ligação. Eu gostaria muito que seria interessante, eu quero que você faça essa inscrição aqui, justamente porque talvez você possa ter esse resultado. Quer descobrir como? Então, você pode ali criar chamadas que despertem o sentimento de curiosidade nas pessoas. Pessoas são curiosas, gente. Pessoas querem saber, as pessoas vão apertar o botãozinho ali para saber o que vai acontecer. Você pode até deixar uma incógnita no ar para obrigá-la, digamos assim, a clicar naquilo ali, porque ela é curiosa e ela vai clicar. E se ela for o teu prospecto e você tiver uma página de vendas legal, ou tiver uma carta de vendas legal, você vai converter. Isso é um fato, tá, gente? A escassez, tá? A escassez é aquela velha história, né? De limitações de unidades. Mas não façam como as Casas Bahia, gente, pelo amor de Deus. Que todo dia na televisão só tem 4 televisões de 60 polegadas na promoção. É a última, nunca acaba, né? É aquela última. Então não façam isso. Trabalhem uma escassez real. Se o teu artigo é de conversão ali, você vai trabalhar um artigo por um mês. Para aquele mês ali tem uma oferta especial para as pessoas que acessarem via ali, deixa aquilo claro. Johnny, quando passar o mês eu vou perder o meu artigo? Não. Simplesmente você pode ir lá e alterar essa chamada, você pode alterar essa escassez. Tá? Mas utiliza a escassez de forma real, gente. Então, esses gatilhos mentais são alguns gatilhos mentais poderosos que podem te ajudar aí a multiplicar um pouco seus resultados através do conhecimento, através do conteúdo, tá, gente? E aí não adianta nada eu ter um mega material, eu ter um material mega denso. Vou tomar um pouco d'água aqui, pessoal. Não adianta eu ter um conteúdo mega denso, ter algo bem amplo e simplesmente ninguém vê. Né? Então, existem várias formas da gente trabalhar. Existe aqui as mídias sociais. Então, se você tem um Facebook, uma página no Facebook, se você é empreendedor, se você é empresário, você tem que ter, tá? Eu acho que é essencial hoje um Instagram, um YouTube, enfim. Mídias sociais ao todo. Você pode trabalhar aquilo ali, tá? Você pode trabalhar mídias sociais daquilo ali. Então, você pode pegar o link do teu artigo, você pode fazer uma chamada para despertar o interesse das pessoas e, obviamente, trabalhando em imagens muito legais, trabalhando em imagens que realmente faz sentido para as pessoas, imagens que realmente ali despertem o interesse, tá? Então, você vai compartilhar essas imagens nas suas mídias sociais de forma orgânica. Obviamente, todos nós sabemos que o alcance orgânico, o exemplo do Facebook, hoje está chegando a 2%. É ridículo perto do que ele realmente pode entregar, mas é alguma coisa. Então, se você tem uma fanpage aí, sei lá, com 5 mil pessoas, vai entregar para alguém. Então, isso pode gerar um compartilhamento e tal. Tá? Antes de falar de tráfego pago, falar para vocês sobre pagamento social. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, ou já passaram por algo similar. Que é um exemplo, eu estou entregando um e-book, e aí o lead se cadastra no meu e-book e ele vai para uma próxima página, tá? A página de download do material. Mas para ele baixar esse material, ele precisa clicar em 2 botões. Um para aceitar o compartilhamento e o outro para compartilhar. Ou seja, as pessoas começam a gerar compartilhamentos
sobre o teu material, sobre o teu artigo, sobre o que quer que seja, de uma forma simplificada. Elas já se cadastraram, um exemplo, para ler aquele artigo, ou elas já se cadastraram para baixar aquele e-book, para assistir aquele vídeo, e você, entre aspas, fala assim, ó, eu preciso que você compartilhe para me ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. E aí isso é um pagamento social. As pessoas compartilham, acredite. Sempre vai ter um índice de pessoas ali que vão fechar aquela página com raiva. Mas a grande maioria das pessoas compartilham, porque ele realmente tem interesse naquele conteúdo. E venhamos e convenhamos, um compartilhamento não é nada demais. É algo que não vai custar R$1 dele e não vai levar 10 segundos para isso. Assim como você também pode pedir compartilhamentos dentro do seu artigo de conversão. Simplesmente você pode ir lá e pode pedir para que as pessoas compartilhem, tá? No início e no final. E aí nós podemos trabalhar um tráfego pago. Um exemplo. Nós podemos trabalhar ali o tráfego do Facebook, tá, gente? Bem simples. Então você vai subir campanhas ali para que as pessoas acessem o teu material, para que as pessoas acessem aquilo ali, para que as pessoas realmente visualizem, tá? Uma campanha só realmente para conversão na página. Você vai gerar resultado através daquele artigo, as pessoas vão ler aquele artigo. Lembrando que quanto mais páginas visitadas, o Google vai te enxergar que você tem um acesso legal, por mais que seja pago, e pode aumentar um pouco a tua densidade no índice de pesquisa, tá? No teu ranqueamento. Então você vai trabalhar ali, você pode trabalhar com o Google AdWords, um exemplo, ou Native Ads, vai depender muito da tua estratégia, do valor disponível mensal para que você possa gerar resultados ali. Então eu indico um exemplo lá, John, eu não posso estar fazendo vários grandes investimentos dentro desse mercado, anunciando, né, simplesmente os meus artigos, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu indico você começar que seja com R$10 por dia, com R$20 por dia dentro do Facebook, dentro do Google. E aí ele vai entregar para 1.000 pessoas, para 500 pessoas, para 10 pessoas que sejam, mas vão ser 10 pessoas que vão ter ali a oportunidade de ler o teu conteúdo dentro e converter em uma venda ou converter em um prospecto, tá? Tanto dentro do Google quanto dentro do nativo. O LinkedIn eu coloquei aqui como tráfego pago, mas o LinkedIn de uma forma orgânica e altamente poderosa, tá, gente? Você pode trabalhar aí o LinkedIn de forma altamente poderosa. O LinkedIn é principalmente para quem tem negócios B2B, tá? O LinkedIn, ele é altamente funcional para isso. Você pode ali automaticamente gerar vários contatos, ter uma rede de network incrível apenas compartilhando seu artigo por ali nos melhores horários, enfim. Aí vai uma questão mais de estudo das mídias sociais para o seu negócio, tá? E aí, algo que eu costumo fazer bastante, que é uma estratégia de remarketing para converter. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá, gente? Anota isso aí. É assim, ó. Digamos que eu escrevi um anúncio sobre como gerar mais clientes através da internet. Então, eu escrevi um artigo, de como gerar mais clientes através da internet no seu negócio. E aí, eu vou gerar um tráfego para aquele anúncio. Eu vou gerar tráfego para aquele anúncio ali durante um mês, um exemplo. Vou passar aquele artigo ali, ele é um artigo de conversão em lead, digamos assim. Então, ele não é de venda, mas eu passei um mês gerando tráfego, gerando compartilhamento social, as pessoas pagando para acessar, pagando em compartilhamentos, tá, gente? Para acessar aquilo ali, e o artigo foi viralizando, eu tive ali 20.000 visualizações no mês daquele artigo. Tá? Unificando orgânico, unificando tráfego pago, 10.000 que seja. Enfim, fui ali, tive aquilo ali. João, que estratégia de remarketing para converter eu posso utilizar no meu artigo de conversão? Olha só, você fez uma segmentação do seu público para quê? Pessoas que querem saber mais como vender como conquistar mais clientes através da internet. As pessoas que leram o teu artigo são pessoas que, teoricamente, sempre vai ter um ou outro que não, mas que tem interesse naquilo ali. Então, eu vou passar um mês gerando tráfego para o meu artigo. Depois de um mês, eu posso parar as minhas campanhas de tráfego para o artigo, criar uma página de vendas legal, ou uma página para, se for um serviço, se for um produto, se tiver um trial, se tiver uma consultoria gratuita, se tiver uma chamada com consultor gratuita. E aí as pessoas que leram aquele artigo vão começar a ver o meu remarketing, porque eu vou subir um remarketing só para essas pessoas. E um remarketing bem atrativo. Ei, eu sei que você quer saber mais sobre isso. Eu separei 20 minutos do nosso tempo, o nosso consultor vai te atender de forma gratuita para te ajudar a gerar resultado. Ei, eu sei que você quer aprender sobre funil de vendas, veja esse vídeo aqui, e aí pode ser um vídeo de vendas, enfim. Eu vou utilizar um remarketing poderoso para atrair pessoas que eu já sei que tem interesse naquele assunto. Então tudo isso vem baseado na questão de pixel de Facebook, pixel de Google, enfim.
Então, assim, você consegue atrair pessoas para ler um artigo, pessoas já te conhecem, as pessoas já vão saber quem é você, o que você faz, já vão conhecer o teu site, e a probabilidade delas clicarem no remarketing, comprar algo de você, é muito maior, porque ela já vai conhecer você, ela já sabe quem é você no final das contas, tá? Essa é uma estratégia que dá bastante certo aqui pra gente, para alguns parceiros e clientes também, e que eu indico você fazer. Bom, pessoal, por hora é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, a gente está estourando o tempo, vocês tenham gostado desse conteúdo de uma forma simplificada, mas que pode gerar um resultado para você através de conteúdos. E agora, responder as dúvidas de vocês, os comentários. João, muito obrigada pelo conteúdo. E agora, realmente, vamos passar para as perguntas. Então, se sobrou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, não hesitem em escrever agora aqui no chat, que a gente vai ver as perguntas agora. E só lembrando que o webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal do YouTube amanhã. Vocês vão receber um e-mail de follow-up com o link para a gravação do webinar, tá bom, gente? E agora vamos para as perguntas. Então, o Luiz comentou que os comentários, que você falou bem no começo, né? Você falou dos comentários de artigos dos concorrentes, né? E o Luiz disse, mas os comentários podem ser controlados ou apagados. Não é uma variável confiável. Sim, eu concordo também, Luiz, contigo, que os comentários eles podem sim ser apagados e tal. Não é uma variável confiável, não, mas ele é uma variável que pode te dar uma noção daquilo ali. Por isso que eu te falei, você pode ir através dos comentários ali, ver o que as pessoas estão falando ou perguntando, talvez, artigo ali dentro daqueles teus 10 concorrentes. Você vai ter ali 200 comentários juntando os teus 10 concorrentes, um exemplo, 100 comentários. Eu tenho certeza que 5, 6, 7 comentários que ainda ali presentes, eles pode te dar um insight do seguinte: ah, legal, e o cara aqui está perguntando se isso aqui é correto, se eu posso realmente fazer isso aqui. Então eu posso utilizar um tópico dentro do meu artigo sobre essa dúvida que ele tem, né? Então eu posso criar, na verdade, algo que realmente faz sentido. Eu posso ter uma noção básica do que as pessoas estão querendo saber, ou se as pessoas estão gostando, querem realmente ser aquele tipo de conteúdo que eles querem. Mas não algo que você vai olhar aquilo ali e vai falar, não, eu tenho que seguir exatamente aquele comentário. Não, não é uma variável segura, realmente. Ela é uma variável que pode te dar um overview do que você pode trabalhar, pode te dar um norte, digamos assim. Ok, ótimo. O Caio perguntou, ele gostaria de saber mais sobre a eficiência ou não das escalas longas quebradas. Então, Caio, eu particularmente, dependendo muito da estratégia, eu gosto bastante de trabalhar com cauda longa, cara, porque assim, eu tenho um público um pouco mais assertivo, como eu falei mais cedo, né? Então a cauda longa, ela termina que direciona um pouco mais. O meu artigo, ele tem um ranqueamento um pouco mais rápido, porque tem poucas pessoas talvez trabalhando com aquela palavra longa ali, e a pessoa que digita aquela cauda longa, pelo menos no meu ponto de vista, com a experiência que a gente tem aqui com os nossos artigos, as pessoas simplesmente elas têm como que eu posso dizer, uma maior intenção de compra, uma maior intenção de aprendizado, uma maior intenção de ação, tá? Então, eu acho que a pessoa que digita uma cauda longa e realmente encontra o teu artigo ali ranqueado mais fácil, você não está disputando com players que tem 100 mil acessos, 200 mil acessos, está disputando com players que tem 10 mil acessos. Então, eu acho que vai ser muito mais fácil você ter um público assertivo, um artigo ranqueado, um artigo de conversão ranqueado, e que vai gerar ali um resultado satisfatório para você. Ótimo. O Júnior quer saber qual seria o tamanho ideal para o artigo em quantidade de palavras. Tá, vamos lá. Existem inúmeras, como que eu posso falar? Inúmeras variáveis, né, na verdade. As pessoas falam que a constância é uma coisa, é legal, que a quantidade de palavras é outra, que a densidade é outra. Nas últimas atualizações do Google, Maria, pelo que eu dei uma pesquisada, pelo que eu dei uma lida, o ideal é você trabalhar entre 600 palavras para lá, digamos assim. Então, 600 palavras já é um artigo legal, tá? O mínimo para o Google indexar hoje são 300 caracteres. Então, 300 palavras, perdão. Então, esse é o número mínimo de indexação que o Google vai aceitar. E aí você vai pegar ali, ter um conteúdo de 600, 700 palavras, legal. Agora, se você tiver um conteúdo com uma densidade muito técnica de 2, 3 mil palavras, a probabilidade que o Google vai ter uma melhor aceitação, que o Google vai indexar melhor,
é muito legal, é muito maior. Então, assim, a tua densidade vai influenciar o tamanho do teu artigo, a densidade do teu artigo, a relevância do teu artigo vai influenciar no ranqueamento do teu site. Né? Além da constância, que é de suma importância. Não adianta simplesmente você estar ali, postar um artigo a cada 3 meses. Tem que ter uma constância ali e não variável, né? Se toda quarta sai artigo, toda quarta tem ali. E aí o artigo, quanto mais denso e quanto maior, um pouco melhor ele fica. Ótimo. E agora a Daniele quer saber, ela está pedindo para falar mais sobre a escolha de tags. E também acabamos de receber uma pergunta também sobre tags, acho que daria para juntar, né? O Alexandre está querendo saber se é possível utilizar tags nas páginas da homepage. Tá, não então, entendi, eu só não entendi, fala deixa eu só dar uma olhada aqui. Sobre a escolha de tags. E Alexandre disse, se eu não utilizo o blog, é possível utilizar tags nas minhas páginas da minha homepage? Então, ele provavelmente não tem blog, mas ele tem uma página. E ele quer usar tags, né? Vamos lá. A questão de tags dentro de um artigo, pessoal, é algo muito discutido, muito complexo, tá? Porque eu gosto de utilizar, eu particularmente gosto de utilizar e utilizo, tá? Tenho resultado com ela, sendo que, assim, você tem que ter muito cuidado em questão de duplicidade de conteúdo, duplicidade de keyword ali à toa. Porque, às vezes, o Google, um exemplo, digamos que eu vou usar uma tag ali sobre Instagram, só dando um exemplo aleatório, tem uma tag Instagram, vou colocar a tag ali, Instagram ali dentro, e automaticamente aí eu escrevi com outra keyword, outra palavra-chave e tal, aí o Google vai pesquisar sobre aquela tag e vai ver que o meu site ali, eu não tenho aquele artigo com aquela palavra-chave e tal, e aí eu posso perder essa palavra-chave do meu site mais à frente, quando eu lá na frente for escrever um artigo que eu quero trabalhar com essa palavra-chave e tal. Então, assim, se realmente as pessoas que optam trabalhar por tag, eu indico dar uma estudada bem a fundo sobre isso para não cometer erros simples, que podem influenciar e até ser penalizados. Na verdade, o Google, ultimamente, ele vem com uma política de penalização bem forte, né, nos últimos meses, aí, no último ano. Ele vem penalizando o site por inúmeras coisas. Então, assim, se você quer utilizar, dá uma estudada antes de sair, não sai colocando todo tipo de tag, eu acho que vai ser legal. Não. Trabalha ali 2, 3 tags se você quiser, ou até mesmo você pode trabalhar keywords dentro do teu artigo, criando mais variáveis de palavras-chave ali e não colocando ela como palavra-chave, mas só criando essa variável para que ele seja indexado um pouco maior, tá? Do Alexandre, se eu não me engano o nome, que perguntou sobre a ROM, eu acho que ele pode trabalhar, em vez de ele trabalhar ali só com a tag dentro do site dele, eu acho que ele pode trabalhar na meta display page, ou enfim, algumas coisas, palavras-chave, dentro das imagens do site dele ali, palavras-chave, dentro dos conteúdos que tem no site dele. Por mais que não seja conteúdos de blog, não sejam artigos, eu acho que ele pode trabalhar uma questão de ranqueamento, sim. Ok, ótimo. Vamos para a próxima pergunta, que ainda tem bastante pergunta, viu? Então, o Lucas quer saber qual a porcentagem de CTR é considerada muito boa. A porcentagem de CTR? Isso. CTR, Lucas, é uma variável, né, na verdade. Vai depender muito do teu nicho, do teu mercado. Então, um exemplo, da tua fonte de tráfego. Vou te dar um exemplo bem prático. Hoje, o Native Ads, um exemplo, um CTR no Native Ads aí, de 0,6 é um CTR, não vou falar perfeito, mas um puta CTR. Agora, um exemplo, dentro do Facebook, um CTR de 3, de 4, 5% já é um CTR excelente. Dentro do Google, um CTR de 2, 3, 4% é excelente. A minha média, na verdade, a minha meta é sempre deixar meus CTRs de 2 para cima, 2, 3, 4% dentro de Facebook e dentro de Google. Dentro do Native Ads é algo que realmente é muito desafiador você bater 1% de CTR aí. Então, para isso, você vai ter que ter um investimento muito maior, falando de Native Ads. Dentro de fontes de tráfego tradicional, um CTR, pelo menos para mim, um CTR que eu acho ideal é entre 3 e 3,5% do CTR, que eu acho muito bacana. Perfeito. E temos mais uma pergunta do Luiz. Olá, no caso de e-commerce, não conseguimos colocar muito texto na descrição do produto. Qual é a melhor forma de conteúdo e aproveitar para ser bem posicionado no SEO? Não entendi, deixa eu só tentar achar aqui. Então, tá. Qual a melhor forma de conteúdo e acho que como aproveitar para ter um bom posicionamento no SEO? De SEO. Ó, eu particularmente, por mais que seja um e-commerce, ele não tem como colocar muito texto, eu sou muito fã, na verdade, de trabalhar com conteúdo em qualquer segmento que seja, né?
Porque, eu tenho um e-commerce legal, mas eu não tenho como escrever inúmeras coisas ali na minha descrição, mas automaticamente eu posso ter um blog do meu e-commerce. Eu posso ter ali um /blog ou um blog.meudomínio, enfim, uma extensão do meu site gerando conteúdo para essas pessoas para que possa converter em vendas. Então, em vez das pessoas procurarem o teu site só para comprar, elas podem procurar o teu site simplesmente ali para aprender sobre um determinado assunto, ou para um exemplo, você tem um site de tênis. Você pode colocar ali dicas de moda, de como usar o tênis, de que tênis combina com o quê, tênis do momento, enfim, tem vários, você pode fazer uma pesquisa de mercado. Eu indico você trabalhar, principalmente você que tem e-commerce, trabalhar com marketing de conteúdo, sim. Primeiro porque você pode gerar uma lista de prospectos, uma lista de leads ali, para fazer uma oferta relâmpago, para trabalhar ali em datas comemorativas, para ter uma data, para ter momentos ali de vendas, né, picos de venda. E além disso, você vai automaticamente ter uma maior credibilidade do teu site. Porque os sites que as pessoas têm ali acesso, os sites que as pessoas têm ali informações, que ele vê que realmente está ajudando ele, né, ele vai ter mais confiança em comprar naquela loja. E, consequentemente, isso vai ranquear o teu domínio também, o teu site também, né, o teu e-commerce, a tua loja virtual. Porque, mal ou bem, está atrelado ao mesmo domínio. E, querendo ou não, as pessoas que estão dentro do blog, você pode criar CTAs, tá, chamadas para ação, para ir para a loja virtual ali, de acordo com aquilo ali. Tá? Dentro do teu e-commerce, eu acho que você tem que trabalhar a questão de imagens, a questão de textos serem textos direcionados mesmo para o teu público, meta description, enfim, a mesma coisa que eu falei para o pessoal da homepage. Ok, e vamos para a próxima pergunta. Também temos duas perguntas sobre o tema parecido, né? Então, a Graziele perguntou aqui: gostaria de saber mais sobre gatilhos mentais. Como saber quais são os ideais para meu público-alvo? E o Davidson perguntou: poderiam falar um pouco mais sobre as chamadas internas e sobre o gatilho familiaridade? Tá, vamos lá. Gatilhos mentais, na verdade, gente, é algo bem complexo, tá? Eu posso deixar aqui eu posso deixar um link aqui, na verdade, sobre gatilhos mentais, tá? Se vocês colocarem no Google gatilhos mentais, impulsor digital, né, ou algo similar, vocês vão ver aí bastante conteúdo. E posso mandar também por e-mail para vocês. Eu tenho 2 e-books sobre isso, só sobre isso, bem interessantes, que podem te ajudar. Gatilhos mentais, eles servem simplesmente para afetar a mente humana a tomar decisões de compra, tá? Através de técnicas simples, de persuasão e tal. Ou seja, eu vou utilizar o poder da mente, literalmente, possam confiar em mim e comprar algo de mim, de forma simplificada, tá? Através de simples frases, eu posso persuadir essas pessoas, tá? Através de simples ações, eu posso persuadir essas pessoas. Então, gatilho mental nada mais é do que persuasão, tá? Você persuadir através de textos, através de frases, através de emoções, para que aquilo ali realmente funcione. Tem um artigo muito bacana, deixa eu tentar o link aqui, que é... Deixa eu só pegar aqui o Poder das Emoções. É um artigo muito legal que dá para vocês lerem com bastante calma. Ficar ali realmente que tem um overview, né, na verdade. Então vocês podem acessar, quem quiser anotar, tá? É impulsordigital.com.br/emoções-aplicada-as-vendas. Tá? Deixa eu tentar colocar aqui, postar, tá aqui, ó. Eu coloquei no comentário aqui. Tá? É algo bem legal, algo que realmente pode te ajudar ali a ter um overview sobre emoções, sobre gatilhos mentais, tá? E o gatilho da familiaridade, como perguntou, o gatilho da familiaridade serve para trazer as pessoas mais para perto de você, para que aquelas pessoas sempre estejam vendo a tua marca. Um exemplo, você pode muitas vezes estar andando ou estar navegando na internet e você só vê uma marca gerando brand para ela, né? Tipo, um exemplo, a SEMrush e tal, não sei o quê. Por mais que tenha uma chamada para ação, que se clicar vai para o site e tal, mas as pessoas automaticamente podem simplesmente visualizar aquilo ali. Apenas visualizar e vai guardar aquilo ali na mente, tá? O nosso subconsciente, automaticamente, ele guarda muito imagem, ele guarda muito aquilo ali que ele vê. Então, ele pode passar uma semana vendo determinada imagem, daqui a um mês, quando ele vê aquilo ali, uma vez ele fala, rapaz, isso aqui é legal, eu já vi um monte de vezes. Então, automaticamente, ele vai ter um clique um pouco melhor, ele vai ter um clique um pouco maior. Então, assim, isso vai influenciar muito no poder de decisão de compra final,
Por que isso? Porque ele já conhece a tua marca, já está vendo a tua marca com mais frequência. Então, o gatilho da familiaridade é se tornar familiar daquilo ali, é se tornar próximo, estar mais próximo daquelas pessoas, da tua audiência. Ótimo. E agora vamos pegar uma última pergunta, que nosso tempo também já está acabando. O Luiz perguntou, como o Indoblog pode influenciar na conversão? Eu acho que deve ser user interface, né? Por exemplo, a disposição dos elementos, o peso dos elementos, esforço cognitivo necessário para o processamento, imagens, botões, tipografia e tal. Teria alguma dica de algo que já funciona melhor do que o baseline? Tá, vamos lá. Luiz, para mim, particularmente, cara, eu gosto muito de artigos simplificados, tá? Eu acho que um blog, ele não tem que ter inúmeros elementos, uma coisa muito colorida, uma coisa cheia de mimimi, principalmente com artigos de conversão. Você tem que não tirar a atenção, a distração do teu prospecto, do teu lead, tá? Eu acho que você tem que ter ali sempre como que eu posso te falar? Você tem que ter a atenção dele focada naquele artigo. Por quê? Se ele desfocar, imagina que a gente escreveu um artigo de conversão para que ele tenha que ler ele todo ali para poder despertar um desejo de compra, né? Então, se eu tirar a atenção dele em vários momentos, eu vou perder aquilo ali. E aí, eu particularmente gosto de trabalhar depois de 60% do meu artigo, tá? Colocar chamadas para ação em botões, tá? Em botões em cores que para mim funcionam mais, que hoje para mim é o verde e o laranja, são duas cores que atingem aí a psicologia das cores, que tem que para mim são cores de conversão, que tem uma conversão um pouco maior do que as demais já testadas, já testei outras, imagens, eu acho que as imagens elas têm que serem um pouco neutras, tá? Em artigos de conversão, eu particularmente não gosto de ter inúmeras imagens. Por que isso? Porque isso vai gerar distração. Muitas vezes o cliente vê, o lead vê ali Caraca, o scroll do mouse aqui, gigante, ele não vai nem descer tudo, ele vai só descer ali, vai ver, achar que é muito grande, não vai querer ler aquilo ali completo. Então, eu acho que isso é mais testes com o teu artigo. Você pode fazer um exemplo, se for artigo de conversão para longo prazo, né, ou seja, que é um produto seu que você vai estar sempre ali vendendo, você pode fazer 2 artigos com palavras-chave diferentes, obviamente, e trabalhar, mas que tenham uma similaridade, e trabalhar um pouco aquilo ali, ou passar um mês com uma cor, outro mês com outra, mas eu particularmente gosto de trabalhar com textos, com blogs simples, que eu acho que, pelo menos para mim, tem uma conversão maior, simplesmente por não tirar a atenção do cliente.